É isso, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula, mais um encontro dessa escola. Eu sempre estou aqui alegre, feliz de dar aula para vocês. Hoje, eu estava pensando aqui de um assunto que a gente poderia conversar, que é um assunto que eu estou refletindo sobre ele já tem algum tempo. Eu acho que vai ser bom falar sobre esse assunto. O poder da imaginação. Primeiro que imaginação, pessoal, é diferente de fantasia. Vocês sabem qual é a diferença entre imaginação e fantasia? Toda fantasia é uma imaginação, mas nem toda imaginação é uma fantasia. A fantasia, ela é uma fuga da realidade. A fantasia é uma imaginação contínua. É uma imaginação que não acaba. A pessoa, ela cria um cenário imaginatório e ela se insere nessa realidade imaginativa e ela não sai dela. A pessoa não consegue mais diferenciar o que é realidade do que é fantasia, que é o que as pessoas esquizofrênicas, né, paranoicas vivem. Elas vivem numa imaginação. Só que essa imaginação ela é tão forte na cabeça da pessoa esquizofrênica que ela não consegue, chega uma hora que ela não consegue distinguir o que é uma fantasia do que é uma realidade. É claro que muitas pessoas esquizofrênicas, elas têm uma mediunidade, mas nem sempre. Às vezes a pessoa ela cria uma imaginação, por exemplo, é muito comum crianças que nascem em lares muito violentos, lares muito agressivos, muito cerceadores, muito castradores. É muito comum crianças começarem a criar fantasias para fugir dessa realidade violenta e agressiva. E ela cria essa realidade, ela cria essa fantasia, essa realidade alternativa, e ela vive nessa realidade. E por que a criança faz isso? Porque nessa realidade ela consegue criar pensamentos positivos para o cérebro dela conseguir se desenvolver. Né? A pessoa ela vai criando realidades da própria cabeça de que ela, por exemplo, o pai está brigando com a mãe. Na cabeça da criança, os pais estão fazendo aquilo ali por quê? Porque eles se amam. Olha como meu pai ama minha mãe, dá um tapa na cara da mãe. Nossa, olha que demonstração de amor que meu pai. Na verdade, ele sabe que de uma certa porção que aquilo é uma fantasia que ele está criando, mas é para o benefício dele. Porque se você pega uma criança, coloca ela num cenário de guerra e ela vive o estresse da guerra, a criança não desenvolve o cérebro. Então, é uma ferramenta de sobrevivência, é uma ferramenta. A fantasia, a imaginação, ela é uma ferramenta de sobrevivência nesses casos. O problema da imaginação é quando a pessoa ela perde o contato com a realidade. Quando a gente imagina, a gente sabe que a gente está imaginando de certa maneira. A fantasia, a pessoa, ela não sabe que ela está imaginando. Ela acha que aquilo ali é a realidade. Essa é a diferença. Quando a gente está imaginando, por exemplo, visualizando nossa vida daqui a 2 anos, uma coisa que a gente quer comprar, realizar, conquistar, a gente imagina. A gente sabe o que a gente está imaginando. Por mais que a gente esteja o quê? Emulando a circunstância para a gente começar a manifestação dela, a gente sabe que é uma imaginação. A gente sente como se fosse verdade, porque a gente sabe que isso é a maneira de atrair aquilo. Mas a gente não perde o contato com a realidade. Por exemplo, você quer manifestar dinheiro. E aí você está lá visualizando o trabalho chegando, você está visualizando você no trabalho, você com a conta cheia, e aí você sente a riqueza, você se sente confortável, você se sente em paz. Mas existe uma porção sua que sabe que o dinheiro não está na conta. Senão o que? Você ia pegar o teu cartão e ia torrar tudo no mesmo dia. Por quê? Porque essa é a diferença da fantasia e da imaginação. Uma pessoa que está imaginando, visualizando dinheiro, se ela acha que ela está rica, ela simplesmente vai pegar o cartão e vai estourar o cartão.
vai se endividar. Essa é uma fantasia. A pessoa ela começa a acreditar que a imaginação é uma realidade intrínseca. Quando a gente visualiza, quando a gente imagina para a gente começar a manifestar, a gente começa pelo sentimento. A gente começa a sentir como se já fosse. E quanto mais a gente vai sentindo, mais vai mantendo esse sentimento, a realidade começa a se materializar cada vez mais. Mas a gente não perde o contato com ela. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente só concebe uma vida que a gente imagina. Princípio psicológico do contraste. A gente só consegue imaginar uma vida futura de acordo com a régua do nosso passado. Tem duas formas que a gente imagina a nossa vida. Duas formas principais. A primeira delas é pelas nossas experiências passadas. Ou seja, por exemplo, vou pegar um exemplo bem claro. Um rapaz que nasceu numa favela do Rio de Janeiro. O pai nunca estudou, a mãe nunca estudou. Se esse menino, de alguma maneira, não tiver contato com uma experiência que vá além da favela, o que ele vai imaginar para a vida dele? Favela. Isso é uma coisa que a internet proporcionou de positivo. Fez pessoas que viviam em situações muito degradantes de vida começarem a imaginar vidas diferentes. Por conta da internet, muita gente que não tinha a oportunidade de saber o que era uma vida de riqueza, a internet começou a proporcionar. Porque a pessoa começou a imaginar, ela começou a saber que existe, sabe? Então, a gente muda a nossa vida, a gente concebe a nossa vida, perdão, no futuro, primeiramente, pelas nossas experiências do passado. Então, um rapaz que nasceu na favela e o pai nunca estudou, a mãe nunca estudou e vive naquele contexto, esse rapaz, ele não vai pensar em faculdade, porque ele não sabe nem o que é isso. Ele nunca teve essa experiência. Ele não vai conceber isso. Ele não vai botar isso no futuro dele porque ele nunca teve experiência disso. Esse é o princípio do contraste. A nossa régua futura é na mesma medida da régua passada. O futuro nada mais é do que uma projeção do passado. A gente imagina o futuro de acordo com o passado. Se uma pessoa teve uma família extremamente caótica e não sabe outra coisa além disso, ela não vai conceber um futuro diferente. Porque ela nunca teve a experiência. A não ser que essa pessoa tenha vindo já com uma bagagem espiritual muito elevada, ela não vai pensar em outra coisa. Ela vai achar, inclusive, que amor é isso. Né? Muitas pessoas se relacionam aceitando migalhas de amor porque é a única coisa que conhece de amor. Porque nunca teve uma outra experiência. A pessoa não sabe o que é isso. E a pessoa está lá dando migalha, o relacionamento super horrível, doentio. E a pessoa está tipo assim, nossa, esse relacionamento é ótimo. Porque já é um pouco melhor do que o relacionamento, por exemplo, que foi dos pais. Ela está medindo o futuro pela régua do passado. Essa é a primeira coisa. Experiência. Qual é a segunda coisa? Imaginação. Por mais que uma pessoa não tenha tido a experiência, se alguém conta uma história para ela sobre essa experiência, ela começa a imaginar. Olha que coisa fenomenal. Eu acho isso, não sei, sabe, a humanidade para mim, a mente humana é um negócio tão inconcebível de complexidade que é muito legal estudar.
a pessoa nunca teve a experiência, mas se ela ouve uma história de alguém que teve, ela imagina. Ela começa a se imaginar lá, que é o que a internet proporcionou. A gente pode conceber um futuro sem ter tido a experiência pela história. A gente aprende, pessoal, por histórias. Por isso que antigamente as sociedades antigas cultuavam muito o quê? Mitos, contos de fada. Por que que existe tanto mito, pessoal, nas sociedades antigas? Coisa que hoje em dia e não existe mais de mito. Por que que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais zumbis? Porque a gente vive uma sociedade que Joseph Campbell, autor do Herói de Mil Faces, né, da Jornada do Herói, ele chama de sociedade desmitologizada. A gente não tem mais mitos. Olha, inclusive, as músicas. Pelas músicas, o que que a gente imagina da vida? Olha os filmes de hoje em dia. Por que que hoje em dia a gente tem masculinidades cada vez mais fracas e frágeis? Olha os filmes para homem de antigamente. Você tinha Rambo, você tinha Rock Balboa, você tinha os filmes do Faroeste, sabe? Filmes de Clint Eastwood. Você tinha uma carambola de filme destinado para homens, para criar homens, para moldar homens. Esses filmes hoje em dia são extremamente raros. Você tinha esses filmes aos montes. Os próprios filmes são maneiras de você condicionar comportamento. Antigamente, filmes de homem é muito engraçado, né? Filmes da década de 70, 80, até 90. Os caras fortes, que ia pro inferno, ia pra guerra salvar a mulher, para salvar a família. Quem assistia aqui o Soldado, Resgate do Soldado Ryan, né? Que as pessoas iam pra guerra para salvar uma pessoa. Uma pessoa. Morreu um batalhão inteiro para salvar um rapaz, porque o rapaz tinha três irmãos, os três irmãos morreram na guerra, e para que a mãe não ficasse sozinha, um batalhão foi destacado para salvar um rapaz. Morreu o batalhão inteiro, mas o rapaz ficou vivo. Então o filme fala sobre honra, o filme fala sobre virilidade, fala sobre senso de dever, que molda o caráter de um homem. Até mesmo os filmes para o público feminino de antigamente eram totalmente diferentes. Hoje em dia, a maioria dos filmes para público feminino são filmes que falam sobre que homem não presta ou promiscuidade de uma maneira geral, né? Os filmes hoje em dia não ensinam bons costumes. E quando eu digo bom costume, eu não estou falando de sociedade conservadora no sentido vitoriano da palavra, não. Bons costumes, eu estou falando de agregar valor à sociedade, de elevar o ser humano e não de degradar. Hoje em dia, os filmes degradam as mulheres, as músicas nem se falam, né? Outro dia fiz um post lá no Instagram que literalmente as músicas, teve a música que eu postei, inclusive, falava: eu sou puta, eu sou puta, eu sou puta. A música era, basicamente é essa. Isso é uma música que é o quê? Que faz a mulher imaginar. Faz a mulher imaginar o quê? Que ele é puta. Uma vida de puta, uma vida de putaria. Ela vai imaginar, quer queira, quer não queira. A gente aprende por histórias. Músicas antigamente eram contadas, não eram nem cantadas, cantadas como a gente conhece hoje. As músicas serviam para contar histórias de maneira melodiosa. As músicas antigamente serviam para contar histórias, só que de uma maneira o quê? Musical. Não é o que tem hoje em dia, que a música hoje em dia tem duas, três palavras e fica lá. As músicas antigamente eram para contar histórias, histórias de heróis, histórias de reis e rainhas, histórias de heroínas, história de homens e mulheres que fizeram coisas legais, que tiveram uma história para contar, epopeias. Era assim que se passava as histórias antigamente.
através da música, da lírica. Então, pessoal, a gente vive hoje em dia uma caliúga das piores ainda por cima. Hoje em dia, praticamente tudo é subvertido. A gente está no fundo da caliúga que eu vou falar um negócio para vocês, viu? As sociedades antigas tinham muitos mitos, muito mito. Tinha mito de tudo que é jeito. Se a gente pega a sociedade grega, por exemplo, a mitologia grega, vocês vão ver um panteão de deuses e deusas que fazem de tudo. A mitologia hindu, panteão de Deus, tem Deus de tudo que é jeito, Deus de 10 braços, 5 braços, 20 braços. Tem Deus que faz coisa boa, Deus que faz coisa ruim. Mitologia nórdica, a mesma coisa. Mitologia chinesa, a mesma coisa. Japonesa, a mesma coisa. Até as mitologias indígenas. Os indígenas tinham também um panteão de deuses e deusas que contavam histórias. A mitologia africana, Yorubá, Queto. Por que que tinha tanta história? Porque, pessoal, você educa por história. Você consegue moldar o caráter de uma pessoa através de história. Os filósofos gregos educavam com histórias. Jesus educou com parábolas. Buda contava história pra caramba. Osho ensinava muito por história. Nietzsche contava história até dizer chega. Por quê? Porque contar histórias é uma maneira de imaginar uma realidade. Se você só ouve, só liga a televisão, só ouve história de pessoa que morreu, que foi assassinada, que bomba que explodiu, que não sei o que não sei o que lá, que caiu aqui, que vai não sei o que é enchente, que sobe, desgraça tal, e a possibilidade de só de coisa ruim para lá, você vai o quê? Você vai imaginando, você vai modelando a sua vida para isso. Por mais que você não tenha tido a experiência, pela história, você começa a criar essa experiência. Tamanho o poder de uma história, tamanho o poder de uma parábola. Vocês querem ver um exemplo muito poderoso da falta de mito? Vamos pegar, por exemplo, o mito da Sagrada Família Cristã. E eu vou colocar mito por quê? Porque a gente não tem nenhuma fonte confiável de historicidade para afirmar que a família de Jesus era maravilhosa, linda e como contam as religiões. A gente não existe. Mal se tem qualquer tipo de menção à mãe de Jesus na Bíblia. Mal se tem pouquíssimas passagens que falam uma coisa ou outra. A gente sabe se a mãe de Jesus era uma boa mãe para Jesus? A gente não faz a menor ideia. Que o pai de Jesus é um pai maravilhoso para Jesus? A gente não faz ideia. Mas a gente tem esse mito da Sagrada Família como o modelo de família a se seguir. Não tem? Aqui no Ocidente, o modelo da família é a Sagrada Família. A mãe que se sacrifica pelo filho, de tudo que é jeito, que faz tudo pelo filho, e o modelo do pai, que é aquele pai que educa, que está junto, que o filho tem um sonho, o pai torce, o pai vai junto, o pai faz isso, tá, pá, não sei o quê. A gente tem esse modelo de família. Henrique, isso é uma coisa ruim? Não, óbvio que não. É um modelo, pelo menos, positivo de família. Mas qual é o problema? O problema é que é o único mito que a gente tem. Toda criança que nasce no Ocidente ou em países cristãos nasce com essa única história de família. Esse que é o problema. A criança não consegue imaginar já bem, e não importa se a sua família era espírita, da Umbanda, do Candomblé, isso é incrustado no inconsciente do povo ocidental. É meio que a gente vai aprendendo, meio que por osmose do mito da Sagrada Família.
toda mãe tem que ser igual Maria foi, e é o que? O do mito, porque a gente não sabe. Todo pai tem que ser igual José foi, de acordo com o mito, porque a gente não sabe. E a gente cresce sobre esse paradigma. Só que o que que acontece? Qual é o problema? Toda família é assim? Não. Toda mãe ama o filho? Não. Todo pai ama o filho? Também não. Eu imagino que muita gente aqui presente nessa aula e que vai me escutar depois, o pai abandonou, que não quis nem saber, ou estava presente, mas era só esculacho. Mãe não estava nem aí também, não amava, cuidava o básico, também para não ficar com a consciência muito pesada. E alguns também, nem com a consciência pesada, ficava e aí se vira, que se dane, você sabe, tava nem. Tô mentindo, pessoal? Não tô mentindo, né? Existe muito pai doente, mãe doente, transtorno psicológico, ou mesmo desvio de caráter, desvio espiritual. Não gosta do filho, nem queria ter, e trata como se fosse um fardo, com um peso. Agora, imagina uma criança que nasceu numa família dessa, se a única história que existe sobre a família é o mito da Sagrada Família. Essa criança ela vai sofrer muito. Por quê? Porque ela não concebe outra realidade. A única realidade possível de existência é o pai e a mãe amar. Para a nossa sociedade ocidental, é um tabu enorme falar que mãe não quer o filho, que mãe não gosta do filho, que pai não gosta do filho. É um tabu. É um assunto que não pode se falar. Por quê? Porque a gente não imagina que isso exista. E o que vai acontecendo? A criança vai ficando mais velha, adolescente, na fase adulta, e essa pessoa simplesmente não segue a vida. Ela não larga, se desvincula dos pais para ela criar a própria família, para ela escolher a própria família. Por quê? Porque ela não imagina outra realidade que não seja os meus pais têm que me amar. Ela não concebe essa realidade. Por quê? Porque ela não cresceu sobre essa história. Se a gente pega uma criança, sei lá, que viveu na Grécia Antiga, que o pai mata a mãe, tem Deus que mata irmão, tem, né? Deus mata Deus, que papai que mata irmão, que mata filho, que mãe que isola o filho, que, pô, sei lá tem, tu tem Deus bom, tem Deus ruim, o Deus bom faz coisa ruim, tem pai que não gosta do filho, tem mãe que não gosta da filha. Então você vai crescendo sobre essas milhares de histórias, né? Antigamente existia um contador, contadores de histórias, né? A profissão do cara era contar história. Literalmente o cara contava, ele passava de cidade em cidade contando histórias. Uma dessas histórias, o pai mata o filho. O pai não gosta do filho, a mãe abandona o filho, a mãe não quer saber do filho, a mãe é doente. Eu conheço pessoas adultas, lá para os 30 anos de idade, que não reconhecem que a mãe é doente mental, que a mãe tem transtorno psicológico, e esse transtorno psicológico a incapacita de amar. A pessoa simplesmente não aceita que a mãe tem um transtorno psicológico. E o transtorno psicológico é o seguinte: a sua mãe é incapaz de te amar. Ela não tem condições, ela não sabe nem o que é isso, ela não consegue amar nem ela mesma. A pessoa fica, não, não é possível, ela precisa me amar, porque não sei o quê. Por quê? Porque não concebe outra realidade. Entende? É literalmente, não entra na cabeça das pessoas que se minha mãe não me ama, beleza, eu vou encontrar quem me ame. Porque a gente não concebe que uma mãe pode não amar os filhos. Pelo simples fato de que a gente só tem um único mito sobre família.
Pega o panteão egípcio, Osíris, Sete, Tote. Pega o panteão do Olimpo, Zeus, Hera, Apolo, Hermes, Ares, Afrodite. Todo deus, inclusive, tem luz e sombra. Isso que eu acho muito legal. Os deuses mitológicos da Grécia, por exemplo, eles têm luz e sombra. Eles não são seres perfeitos, amorosos, 100% paz e amor, sabe? Pisa num carro de um deus grego que o cara fica uma fera. Lá no panteão, Hera abandonava filho. Afrodite, deusa da beleza, enganava homem, sabe? Se vingava de homem que não queria ela. Então lá tem luz e sombra. Imagina você crescer sob vários mitos. Uma criança que o pai não gosta dele. Ele consegue conceber isso. Por quê? Porque ele tem histórias mitológicas sobre isso. Ah, meu pai não me ama. Mas Hermes também não amou o filho. E isso não é tão doloroso para ele, e ele consegue imaginar o quê? Uma outra realidade. Beleza, meu pai não quer me amar, eu vou encontrar um mentor. Eu vou encontrar um professor que possa assumir esse papel de pai para mim. Problema nenhum. Qual é o problema de fazer isso? Nenhum. Quantidade de mulheres, uma quantidade inimaginável de mulheres que eu já conversei, que eu já atendi, que falam: o meu marido abandonou os filhos, ou tipo, eu tive filho, o cara me abandonou grávida, ou que, tipo assim, o pai é ausente, não tá nem aí, e eu falo: coloca lá no jiu-jitsu, pega um professor bem masculino, bota lá no jiu-jitsu, bota lá no futebol, dependendo da inclinação do homem. Bota ele num ambiente masculino em que tem uma figura de mestre, uma figura de professor, de autoridade que é respeitado. O teu filho vai pegar as necessidades que ele tem emocionais e psicológicas, que ele teria com o pai, e ele vai projetar no professor. Nossa, Henrique, mas isso é saudável? É claro que é. Se o menino tem necessidades de conviver num ambiente masculino, proporciona isso de uma outra maneira. Só que, para muitas mães, isso é inconcebível. Por quê? Porque é um mito da Sagrada Família. Tem que ser o pai. Tem que ser dessa maneira. E às vezes fica num casamento ferrado, fica num casamento horrível, que o pai não assume o papel de pai, porque é a única realidade que concebe. Esse é um problema do monomito da Sagrada Família. Isso tem deveros prejuízos para a psique humana, para a sociedade ocidental. A gente simplesmente não consegue conceber qualquer outra coisa que não seja Sagrada Família. A gente não consegue se desvincular, muitas vezes, da nossa família, de engolidores, porque a gente não consegue conceber outra realidade. Simplesmente porque não lê. Eu adoro, sabe o que eu gosto de fazer? Eu adoro ler livros que contam histórias. Senhor dos Anéis, sabe? Adoro. Eu adoro ler livro, autobiografias. Eu aprendo muito com autobiografias. Adoro ler autobiografia. Imagina pegar a autobiografia de uma pessoa que chegou lá aonde você chegou. Não é uma coisa maravilhosa isso? Você começa a imaginar que é possível, que é concebível. Mesmo que ter chegado lá não seja a tua experiência para você trazer para a régua do futuro, através da imaginação criativa, através de uma autobiografia, você começa a conseguir imaginar. Isso foi uma coisa que a internet trouxe de boa. Começou a divulgar mais histórias. Esse é o poder da imaginação. Então, a gente aprende pelas nossas experiências no passado, projetando as experiências no futuro, e fazer isso, pessoal, eu vou falar para vocês, é muito lento. Progredir
através das experiências passadas no futuro é muito incerto e muito é muito lento, porque você vai repetindo a experiência até acontecer uma coisa diferente, sabe? Isso demanda tempo, demanda muita encarnação. Aí passa pela experiência. Aí beleza, aí pega a experiência, reflete sobre a experiência, aí repete a mesma experiência para pegar mais um pouquinho de informação, sabe? Parece que a gente está aprendendo igual planta. É muito lento. Vocês querem progredir espiritualmente falando? Vocês querem progredir em termos de maturidade? Começa a pegar boas referências, histórias. Se tem uma coisa que eu acho divertidíssimo, eu adoro, é o quê? Ver entrevista. Adoro ver entrevistas. Pego entrevista de pessoas milionárias, bilionárias, pessoas com bons relacionamentos, que vocês vão ver que isso é ótimo. Inclusive, isso é uma coisa que deveria ter muito mais na internet. Canais no Instagram que simplesmente entrevistam pessoas, sabe? As pessoas gostam disso. Tem um canal no YouTube que o menino tem 22 anos. Ele tem 10 milhões de followers no YouTube. E a única coisa que ele faz é o quê? Entrevistar pessoas milionárias. Ele para o milionário na rua e começa a entrevistar. Tipo assim, o que que você pode falar sobre sobre isso, sobre aquilo, com o que que você trabalha, qual a maior quantidade de dinheiro que você ganhou por ano? Alguns falam 100 milhões, 10 bilhões. Aí, o que que você fez para chegar até aí? E cada pessoa vai contando a sua própria história de como chegou lá. E a pessoa que está assistindo começa o quê? Começa a conceber que é possível. Pô, caraca, esse cara aí já quebrou 4 vezes. E ele conseguiu. Pô, se ele quebrou 4 vezes e conseguiu, e eu tô quebrado, pô, pode ser que eu consiga também. E a pessoa começa o quê? Ela começa a imaginar. Ela não está precisando mais do que ficar repetindo experiência, 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 que muitas dessas vão durar anos e anos e anos e anos para acontecer uma coisa diferente, e aí ela perceber a coisa diferente, refletir sobre a coisa diferente, e aí repetir de novo um pouquinho diferente. Nossa Senhora! Passa 10 encarnações e a pessoa não evoluiu quase nada. Tudo isso é mito. Os mitos nada mais são do que histórias fictícias para a gente entender o comportamento humano, para a gente modelar o comportamento humano. Outro dia, por exemplo, eu li um livro e o filho do autor tinha nascido com deficiência auditiva. Tipo, ouvia quase nada, ouvia tipo, muito pouco. Nasceu com defeito no ouvido e tudo mais. E aí, no livro, o autor fala: eu não desisti de que o meu filho poderia ouvir. E ele começou, quando ele conversava com o filho, ele conversava através de histórias. Ele conta que o objetivo dele foi, ele fez de propósito isso, de aos poucos ir contando histórias para o filho de pessoas que tiveram dificuldades e venceram as dificuldades. E ele começava a contar histórias reais e histórias mitológicas. Então ele foi modelando o comportamento do filho para: eu tenho uma dificuldade auditiva, eu consigo vencer isso. Sabe o que aconteceu com o filho dele? O filho dele abriu, o filho dele abriu uma empresa de aparelho auditivo. E o filho dele, na fase adulta, o filho dele foi um dos prepulsores que melhorou os aparelhos auditivos. Vocês acreditam nisso? Ele não se deu por vencido e o filho dele começou a estudar como desenvolver aparelhos auditivos. Foi contratado por uma empresa porque ele desenvolveu sozinho um aparelho auditivo, a empresa contratou, ele melhorou os aparelhos auditivos, depois abriu a própria empresa dele, e muitos dos aparelhos auditivos que a gente tem hoje são graças a essa pessoa. Então, olha só, isso tudo por quê? Porque o pai dele
através de histórias mitológicas e reais, passou a informação de que você pode vencer as dificuldades. Isso não é uma coisa fenomenal? O filho dele não tinha essas experiências. O pai dele simplesmente colocou uns 10 anos, umas 10 encarnações tipo, de bônus para ele, assim, sabe? Ele deu um passo tão largo numa encarnação de aprendizado. Vixe, reflexão para vocês agora. Que histórias vocês ouviram na infância de vocês, dos seus pais? Que histórias vocês assistem nos noticiários? Que histórias vocês estão nutrindo o subconsciente de vocês? Ou história nenhuma? Quem inspira vocês? Isso tudo o que, pessoal? São formas de mito. Formas de modelar o nosso comportamento. Formas de passar uma informação direto para o nosso inconsciente. Histórias são maneiras da informação entrar no nosso subconsciente de maneira mais fácil. Por isso que Jesus ensinava por parábolas. Porque através de uma história, a informação ela vai direto, puf, subconsciente. Você precisa conceber uma nova forma de amar. Não repetir os seus pais numa relação para aí você ser amada. Você precisa conceber novas formas de amar. Tipo, entende? É como se, tipo assim, ok, meus pais não me amam, mas eu sou digna de amor. Eu posso amar e ser amada. E se abrir para uma forma diferente. Qual forma? Sei lá. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, dá quase uma dissonância cognitiva, porque a gente não tem histórias sobre formas de família em que os pais não amam. A gente não tem uma história de uma pessoa que não foi amada pelos pais, um mito, sabe? Quando eu digo mito, é no sentido espiritual da coisa, porque os deuses, os gregos, eles eram seres iluminados, tipo Jesus é pra gente. Então não é tipo um mito do Zé das Couves, que não foi amado pelo pai, mas conseguiu ser feliz. A gente está falando de seres com expressão espiritual, que tem poder de influência sobre a psique humana. Isso é um mito. A gente não tem um mito de, sei lá, um personagem iluminado fictício, sabe? Vamos dar o nome dele de. Me dá aí, pessoal, o nome. Nome do nosso personagem iluminado fictício. Tá, vamos pensar. Inclusive, Hércules, os 12 trabalhos de Hércules, a história mitológica de Hércules, fala sobre isso. Um menino que foi rejeitado pela mãe, né, na verdade, Hércules não era filho de Hera, né, era filho de uma outra mulher. Então, Hércules que não teve mãe, porque a mãe morreu, ou, sei lá, depende do mito, e o Zeus que meio que abandona ele. E aí ele teve que provar o seu valor através dos doze trabalhos. E cada trabalho fala sobre um aspecto da psique humana. Eu vou dar um curso, eu comprei um livro num sebo em que o autor, ele conta os aspectos psicológicos de cada caminho, de cada trabalho. Vou dar esse curso. É muito interessante. E Mas vamos supor que vamos pegar Hércules, o Hércules ocidental, que nasceu numa família que não amou ele, não era a Sagrada Família, era tipo assim, nasceu, a mãe era doente e o pai abandonou. Mas aí ele se dedicou à espiritualidade, aí ele meditou, ele viajou em busca dos guias, dos professores. Aí imagina bem uma história bem mitológica, assim, sabe? E aí ele teve que enfrentar os demônios, e aí o professor dele falou que para ele conseguir iluminação, ele tinha que jejuar por 30 dias, e depois disso ele tinha que matar a cobra mágica, e, sabe, um negócio bem mitológico.
E aí, no final, ele se ilumina. Ele alcança o grande entendimento, a grande iluminação. E isso aconteceu onde? Aqui no Ocidente. Isso aqui aconteceu lá no interior de Roraima. Brincadeira, um negócio assim. E tem uma igreja, um templo em volta, sabe? Que nem tem lá na Grécia. Construíram um templo lá para o Hércules Ocidental. E você pode entrar lá no templo onde ele meditava, você pode fazer suas orações. Ou seja, uma história que tem impacto sobre a psique humana. E imagina você, Andressa, que cresceu sobre essa história. Você tem esse mito para se inspirar. Você acha que ia ser mais fácil para você aceitar a sua família, tal como ela foi? Ou você acha que seria mais difícil? Mais fácil ou mais difícil? Porque você concebe, você imagina, você tem outro caminho, você tem caminhos neurais para essa realidade. Beleza, eu não fui amada, mas pô, Hércules ocidental também não foi. E ele conseguiu. Ele teve esposa, ele teve filho e ainda foi iluminado. Você consegue conceber novas formas de amar que não é o amor dos pais. Por histórias, por mito. Isso não é maravilhoso? Isso não é um negócio incrível? E ao mesmo tempo trágico, né? Porque a nossa sociedade ocidental é pobre de mito. É pobre. A gente não tem. A gente só tem um monomito da família sagrada. Henrique, tem a questão também do. É porque você estava falando dessa história específica, né, de ser rejeitado pelos pais. E aí eu lembrei de Adão e Eva, que eles são rejeitados também, né, por Deus. Tem esse mito. E eu acho que a grande questão é que para Adão e Eva não existe uma superação, né? Não existe uma reposição de um certo amor. É como se fosse uma punição eterna. E isso É, também modula um pouco a nossa psique, né? Nesse sentido de, mesmo que seus pais te rejeitem, você precisa continuar buscando a aprovação deles de qualquer forma, né? Eles podem te punir, eles podem ser violentos, te expulsar do paraíso, de certa forma, mas mesmo assim você deve temê-los de alguma forma, sabe? é pior do que isso. Adão e Eva não foram simplesmente rejeitados por Deus. Eles cometem um erro e são punidos pelo erro. É pior. Eles cometem um erro, são punidos pelo erro e são expulsos do paraíso para viver no inferno do planeta Terra. A história mitológica de Adão e Eva não faz o menor sentido. Se Deus não tivesse falado para Eva nada, ela não teria comido a maçã. Para que Deus falou não come a maçã? Porra, é igual chegar para uma criança e falar assim, não come chocolate. Porra, vai ter vontade, a criança vai ter vontade de comer chocolate, pô. Só porque você falou para não comer. Se Deus tivesse falado assim, ó, falou nada. Tipo assim, deixa a maçã lá, não é para comer maçã. Eu não vou falar nada. A Eva não teria comido. Então, para que Deus vai falar para não comer? Qual é o sentido disso? Se é livre-arbítrio, ela poderia comer ou não comer. Quando Deus fala para Eva não comer, ele está interferindo no livre-arbítrio. Quando eu falo para vocês, pessoal, medita, eu estou interferindo no livre-arbítrio de vocês. Eu não estou 100% interferindo, mas em alguma porcentagem eu estou interferindo no livre-arbítrio de vocês, porque eu estou passando uma informação. Medita. Então, o livre-arbítrio não é isso como a gente concebe hoje em dia. Tipo assim, vou sair fazendo o que eu quero e aí tudo vem, eu que penso em tudo. Pessoal, livre-arbítrio não funciona dessa maneira. A gente é condicionado o tempo inteiro. Você acha mesmo que a sua escolha é sua? A sua escolha é um amontoado de condicionamentos. Se Eva, por exemplo, teve uma mãe, um exemplo, tá? Se Eva, por acaso, teve uma mãe que foi muito castradora com ela, se Deus chega e fala, não come a maçã, ela vai comer só de sacanagem. Qual é a história de Adão com Eva? A gente também não sabe. Entende? A mitologia ocidental é muito pobre de informação.
Ah, não come a maçã. Aí Eva foi comer a maçã. Beleza, mas qual é a história de Eva? A gente não sabe. Não se tem nada além disso. Então cada um vai imaginar porcaria, cada um vai imaginar coisas que nem, sabe, coisas completamente insanas. Por quê? Porque qual é a história? Ah, Deus criou a Eva da costela, beleza, e aí viviam lá no paraíso. Mas faziam o que no paraíso? Como que era a relação deles? Não se sabe. Aí Deus falou, botou uma maçã lá e falou assim: não pode comer a maçã. Aí Eva foi comer a maçã. Pô, mas se Deus fala para Eva não comer a maçã, ele está colocando um pouco de curiosidade ali, né? Pô, mas o que vai acontecer se eu comer essa maçã? E se era proibido, por que a maçã estava lá, então, à vista de todo mundo? Esse mito é muito pobre de informação. Imagina, pessoal, mitologia grega. Hércules, 12 trabalhos, livros e livros e livros. A mitologia ocidental é muito pobre de informação. É muito pobre para modular comportamento. E aí Eva foi punida, beleza. E aí foi isso. Tá aí até hoje a Eva tá aí sofrendo no planeta Terra. Parece mitologia para criança, assim, sabe? Tipo, olha, não faz o que você. Ó, já falei para você não fazer, hein? Ah, mas por que que ela não poderia fazer? Qual seria a grande punição caso ela fizesse? Isso está escrito. Qual foi a motivação de Eva para pegar? Não tem, sabe? Então cada um vai inventar um negócio. Para mim é muito pobre de informação. Eu que amo ler, eu amo ler mitologia, adoro mitologia grega, nórdica, egípcia, de tudo que é lugar, eu adoro ler mitologia. Sinceramente, essa mitologia para mim é muito pobre. Você tem mitologias que contam até a cor do brinco da pessoa, sabe? Tem, tipo assim, Eva, no dia, usava lá uma calça feita com o javali. Pô, pega a mitologia do Tolkien. Você tem, pô, às vezes é até chato de ler O Senhor dos Anéis, porque ele vai falar de uma porta. Aí ele fala a porta tal, que foi construída na madeira da árvore tal, que foi plantada no reino tal, que foi plantada na era tal, que o cara que plantou. Pô, nossa, às vezes ele fica só para falar de uma porta. Ele dá os detalhes e aí você entende a porta. Sabe, você pega toda a sacralidade daquela porta porque você sabe até onde ela foi plantada, quanto que ela foi cortada, o machado que cortou, que foi criado pelo elfo tal, que não sei, sabe? Aí você pega a mitologia de Adão e Eva. Adão, a Eva lá, a Eva estava lá e Deus falou: não come maçã não. A Eva comeu a maçã e foi punida. Sabe? A cobra. A cobra vem da onde? A cobra é o demônio. Sabe história para criança dormir? Aí a criança fala assim: pai, mãe, pai, conta a história. Tá bom. A mulher tava lá e o Deus tava de saco cheio, e aí botou lá a maçã lá. E aí depois, mas por que que ela pegou a maçã? Eu não sei, ele vai dormir, pô. Parece história, parece que a pessoa tava meio irritada. Ah, pô, comeu maçã porque a cobra falou. Mas cobra? Que cobra? A cobra era o demônio, pô. Ah, tá, mas por que que o demônio queria mal pra Eva? Cara, tu não vai dormir, não, cara? Tá, chega pra lá, dorme, sabe? Mitologia parece tipo isso, sabe? Pega umas mitologias gregas pra vocês verem a quantidade de detalhe. Mitologia hindu, chinesa. Pô, sabe, você sabe até o dia que a pessoa, o que que aconteceu no dia da pessoa para ela ter a motivação de ter agido daquela maneira. Em mitologia ocidental a gente não tem nada. Eu acho muito pobre. Por isso que eu desconsidero, assim, sabe? Eu acho muito pobre. Pelo menos nesse sentido. Tem pessoas que falam que é simbolismos de coisas espirituais. Ok, beleza.
Pode até ser, mas em termos práticos, mitológicos, de história para modulação de comportamento, para mim é muito pobre e só induz em culpa e punição. Só. Que nem explica o porquê ainda por cima. Por que que foi punida? Porque comeu a maçã, tá? Mas o que que levou ela a comer a maçã? Como é que aquela maçã estava lá? Por que que Deus falou foi atiçar a curiosidade da mulher para ela não comer a maçã? Pô, se fosse comigo, eu ia ficar curioso. Deus chega para mim e fala assim, Henrique, não vai lá naquele lugar X. Porra, Deus falou para eu ir não ir naquele lugar, mas para que raios ele falou isso para mim? Pô, eu vou ficar curioso, eu vou ficar com a mão coçando de querer ir lá. Você precisa estar muito consciente. Essa é a única resposta que existe. Como que eu sei que eu estou lá, por exemplo, meditando e que é uma mensagem espiritual para mim em forma de imagem ou em forma nesse sentido de imaginação? Você precisa estar consciente. Como saber que há de fato uma mensagem de como que é uma imaginação minha? Você precisa estar de uma maneira muito desapegada, você precisa estar consciente. Porque para quem é avançado na meditação, sabe muito bem quando é a própria pessoa criando processos mentais, de quando são processos mentais que estão acontecendo longe da consciência. Teve uma vez, por exemplo, que eu tive um contato com Babaji. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez? Agora eu não lembro se foi a primeira vez. Não lembro. Mas eu estava meditando. Se não foi a primeira, foi uma das bem primeiras. Eu estava meditando, assim, eu estava em samadhi, meditação profunda, eu estava, tipo, babando lá, meditando, assim, numa boa, tá? Daqui a pouco, me pulou na cabeça, assim, plof, a imagem de Baba, de carne e osso, me olhando, assim, como se ele tivesse... Eu tava sentado, meditando, e ele estava, tipo, assim, em mim, me olhando daqui. E aí me pulou, assim, na cabeça, plof! E aí eu até saí do samadhi, porque eu tomei um susto gostoso, assim, sabe? E aí eu fiquei parado, tava assim, ele me olhando assim, tipo, como se estivesse me olhando, meditando, tipo, não, eu só vim ver o que você tá fazendo, sabe? Sabe aquele amigo meio fuxiqueiro? Você tá lá meditando, ele fica te olhando assim? Aí é tipo isso. Eu sei que eu não criei aquilo. Eu não tava nem desejando aquilo. Não foi através dos meus processos mentais conscientes que eu criei aquela imagem. Foi uma imagem criada através de mediunidade, através do meu campo. Foi a minha mente começou a imaginar, criar uma imagem criativa através de um contato com um outro ser. Eu, Henrique, conscientemente não estava utilizando a minha mente para criar aquilo. Como que eu sei diferenciar? Somente pela experiência. Existe uma forma de você conscientemente não criar pensamentos. Só que isso é meio que praticamente inconcebível para a humanidade, porque a gente vive numa cultura onde os pensamentos eles são hipervalorizados. Como se tipo, não tenha penso, logo existo. Então você precisa ficar constantemente em processos de criações mentais, pensando, porque a gente acredita que é através disso que a vida ganha sentido. A gente não consegue imaginar que a gente não precisa ficar pensando o tempo todo, é desnecessário. Como assim, Henrique? Eu não preciso ficar pensando o tempo todo, não. Quando a gente está nesse estado de não criar, não ficar com a mente consciente, conscientemente, não ficar ali criando pensamentos, é que a gente consegue diferenciar. Mas somente quem já teve a experiência de conscientemente interromper a roda infinita de ciclo de pensamento um após o outro consegue diferenciar. Caso contrário, vai ter que ser no feeling ou no chute. Caso contrário, vai ter que ser ou no feeling ou no chute. E de vira e mexe isso acontece. Assim, às vezes eu vejo imagens de seres que eu não sei quem é. Sabe? Eu sei que são algumas vezes. Já aconteceu não só com SIDAs, pessoal, mas já aconteceu com obsessores também.
Agora, como saber que de fato são obsessores ou são memórias, sankaras, que estão vindo, saindo do inconsciente para o consciente? Somente quem já teve a experiência de interromper o fluxo de pensamentos consegue saber, porque já teve a experiência do que é não pensar. Então, vai saber com mais facilidade o que é o consciente criando aquilo ali de forma simbólica e, de fato, é uma comunicação mediúnica ou espiritual. Quanto mais relaxada e desapegada você tiver, quanto mais a sua mente estiver silenciosa, mais você vai conseguir discernir. A pessoa, ela se desconecta da realidade, tipo assim, minha mãe não me ama, minha mãe não me quer, meu pai não me ama, meu pai não me quer, etc, etc, etc. E a pessoa, ela usa a estrutura mitológica da Sagrada Família para viver a fantasia da Sagrada Família. Com certeza, pode virar uma fantasia, você pode ter toda certeza que sim. Né? A pessoa pega a estrutura mitológica e cria aquela fantasia. Até mesmo, pessoal, para a gente viver fantasias, a gente precisa de uma história, a gente precisa de uma estrutura para a gente viver aquela fantasia. Se só existe essa estrutura e acontece uma realidade diferente, a pessoa simplesmente vai pegar a única estrutura que ela conhece e vai introjetar na forma de imaginação e vai viver essa imaginação se tornando uma fantasia. Com certeza acaba se tornando uma fantasia. E vai tirar uma pessoa de uma fantasia dessa? Nossa, prepara o lombo, porque a gente precisa ter muita sabedoria para tirar uma pessoa de uma fantasia. Se vir com uma marreta para tirar de uma vez só, vocês têm que ir com muita certeza que vocês estão fazendo. E prepara o lombo, porque vai ter resistência. Você falar a verdade numa sociedade que vive de maneira fantasiosa, prepara o lombo. Porque a pessoa vai vir chumbo grosso. E não é porque a pessoa é má, mas é a própria resistência da fantasia de se perpetuar. E às vezes não é nem benéfico tirar a pessoa da fantasia de uma vez só. Devagar. Tipo assim, conta uma história que não é verdade, mas que tira um pouquinho da fantasia. Tipo assim, a pessoa continua na fantasia, mas você tira ela um pouquinho, sabe? Vamos supor, a pessoa, sei lá, tô pensando aqui num exemplo de uma pessoa que vive numa fantasia, e aí você conta uma história que, ao mesmo tempo que reforça a fantasia dela, você dá um pouquinho de verdade. Você dá uma coisa diferente que não é tão fantasiosa. Tem que ter muita sabedoria para fazer isso. De você recontar a história com um pouquinho menos de fantasia. É o que sustenta a vida daquela pessoa. E por mais que seja uma fantasia e ela não progride espiritualmente, ela precisa sair da fantasia. Só que até para tirar a pessoa de uma fantasia, você tem que ter sabedoria. Você tem que ter sabedoria para tirar as pessoas de fantasias. Estou pensando aqui num exemplo de, tipo, recontar a história fantasiosa daquela pessoa, só que, sei lá, um exemplo, vamos pegar uma pessoa esquizofrênica, que tem síndrome de perseguição. Ah, fulano está me perseguindo. E aí você reconta a fantasia daquela pessoa de uma certa maneira, aonde ela continua sendo perseguida, mas talvez o motivo da perseguição seja diferente. Então diminui o nível da fantasia, tira ela um pouquinho, mas ainda continua sendo uma fantasia. Hoje em dia, pessoal, tem muito esquizofrênico que é socialmente ativo. A pessoa vive numa fantasia, mas se você olha, você não diz que a pessoa vive numa fantasia.
Tem muita pessoa esquizofrênica que elas são socialmente ativas. Você não olha e pensa que a pessoa é esquizofrênica. Dentro do meio espiritualista, tem muito esquizofrênico. Tanto que eu chamo de esquizoterismo. E quando eu falo de esquizoterismo, eu estou falando sério. É uma esquizofrenia com esoterismo. Junta os dois e a gente vê o tanto de loucura que tem por aí. E pessoas, às vezes, famosas, que têm fama no meio espiritualista, são esquizofrênicas. 11 e 11, os anjos estão falando com você. Isso é esquizofrenia, pessoal. 11 e 11 pode significar tanta coisa. Pode ser uma. Eu explico sobre isso no meu livro, no Histórias de um Médium. Pode ser uma sincronicidade? Pode. Mas 11 e 11 é anjo falando contigo? Isso é esquizofrenia. A, 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 a sincronicidade ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Sincronicidade, não existe padrão. Tipo assim, toda vez que você vê 11 11 o anjo está falando com você, não. Sincronicidade não pode ser padronizada. Sincronicidade é intrínseco que ela seja espontânea. Ou seja, você não pode estar esperando por ela. E ela não pode ter um padrão de que toda vez que você vê 11 11 é porque o anjo está falando contigo. Isso é pura esquizofrenia. E vocês não veem tanta gente. Eu já vi gente que fica, tipo assim, olha pro celular, tá 11 e 10. As pessoas ficam olhando pro celular até dar 11 e 11. Eu juro, eu já vi isso várias vezes. E aqui, olha, 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 11 e 11. Cadê meu mentor? Sabe? Meu mentor tá do meu lado. Tem pessoas que fazem isso, cara. Isso é uma total esquizofrenia. É leve? É leve. A pessoa consegue ser socialmente ativa? Consegue. Mas você vê o tanto de esquizofrenia que tem na nossa sociedade, porque você vê o tanto de gente que fica repetindo isso. Eu juro para você, eu já vi isso. A pessoa tem o celular, né? Tem a tela do celular. Eu já vi pessoas que ficavam, tipo assim, sem desligar, isso aqui não desliga, e a pessoa ficava lá na mesa olhando a hora. E quando dava 11 11 12 12 13 13 a pessoa ficava, olha, olha, do meio, e pessoa do meio espiritualista, tá? Pessoa do meio espiritualista. E as pessoas em volta ficavam, nossa, olha, cara, a 11 11 é o anjo, 12 12 12 12 é porque é a mentora. Eu já vi isso em mesa com pessoas do meio espiritualista. Só uma pessoa que vive de acordo com a total realidade, sem nenhuma fantasia, consegue reconhecer isso como uma fantasia. Porque se a própria pessoa vive nas suas próprias fantasias, quando uma outra pessoa chega com uma fantasia, ele não consegue reconhecer como fantasia. Por quê? Porque ele vive nas próprias. E então é inclusive reforçador acreditar e credibilizar na fantasia do outro. Porque se eu acredito na fantasia do outro, eu me sinto confortável na minha própria fantasia. Mesmo que não seja a mesma fantasia do que a minha. Se eu acredito na fantasia do outro, eu me sinto confortável na minha própria. Então, imagine, vocês conhecem alguém hoje que vive total na realidade, que não vive, não tem nenhuma neurose, tipo, nenhuma fantasia. Não estou falando que não são pessoas que imaginam, que não visualizam. Estou falando de pessoas que não fantasiam, que não vivem realidades paralelas mentais desse sentido. Se vocês conhecerem uma pessoa dessas, gruda nessa pessoa. Se vocês vão evoluir 10 anos em um. Porque essa pessoa simplesmente. Você vai contar uma fantasia para essa pessoa, a pessoa vai olhar para você e fala assim. E vai quebrar a tua fantasia e vai mostrar todas as indiciocrasias e todas as. Sabe? E todas as histórias fantasiosas que você está contando, vai mostrar todas as contradições, sabe? Vai mostrar todas as contradições e você não vai conseguir viver. E você vai ficar pé da vida com a pessoa. Você vai ficar com raiva da pessoa. Vai ser uma relação de amor e ódio.
Por quê? Porque você vai odiar a pessoa porque ela está quebrando a sua fantasia, mas ao mesmo tempo você vai amar aquela pessoa porque ela está te trazendo de volta para a realidade. E você sabe que é a realidade. É um tipo um choque. Você vai odiar porque a própria fantasia vai resistir em permanecer, a fantasia ela vai resistir em ficar, mas ao mesmo tempo você vai amar aquela pessoa porque ela vai te trazer de volta para a realidade. E você sente como se fosse um frescor na mente. Você sente um frescor quando você volta para a realidade. É tipo como se você tivesse acordado de um pesadelo. Então essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Você odeia a pessoa, mas ao mesmo tempo a sua mente fica mais em paz, fica mais fresca. E aí você fica nessa, eu odeio, mas eu amo, sabe? Não gosto, mas eu quero, sabe? Até o momento em que muita maioria das fantasias já foram quebradas, e aí o ódio vai diminuindo. E aí vai ficando só o amor mesmo, sabe? Mas de início é assim que funciona. Tem muita gente de esquizofrênica. Eu vou falar para vocês, sem medo de errar. A gente tem mais esquizofrênico do que pessoa saudável. Sem medo de errar. Eu diria que mais de 80% da humanidade é esquizofrênica. Hoje em dia, então, sanidade mental é um negócio raro. Cada um vivendo a sua fantasia. É fantasia em tudo que é lugar. Fantasia na família, no casamento, é fantasia no trabalho, é fantasia em tudo que é lugar. Fantasia, fantasia, fantasia. Se desconecta totalmente da realidade. Vai falar que a pessoa está fantasiando, vai falar que aquilo não é real. Mostra as contradições do discurso da pessoa. Nossa, prepara o lombo. Prepara. Fantasia no sentido de deturpação do conceito. Porque fase de transição é o quê? É uma fase de purificação, né? O que que é, para mim, Henrique, o que que é uma fase de transição de uma era para outra, por exemplo? É a fase aonde a gente tem que purificar nossas sombras, certo? Então, a fase de transição, na verdade, é a pior das fases, porque é onde todas as sombras estão sendo vistas, é onde todas as sombras estão sendo mostradas. Então, é uma fase de purificação. Não é a fantasia espiritualista nesse sentido é estamos passando por uma fase de purificação. Eu sou a pessoa santa que preciso só ficar no meu sofá e ver todas essas tribulações passarem e vai ficar tudo bem para mim. Que é como a maioria das pessoas encaram essa fase de transição. A maioria das pessoas encara a fase de transição como eu sou um agente que estou me purificando, ou eu sou o alecrim dourado que nasceu no mato, que sabe que estou salvando a humanidade. A maioria se coloca ali. A maioria se coloca como eu sou um agente que estou trazendo luz para a humanidade. E tá porcaria nenhuma, muitas vezes. A pessoa medita, a pessoa está buscando autoconhecimento, a pessoa está buscando reconhecer suas falhas, seus defeitos, está encarando as suas sombras? Não. Então não é parte integrante da luz do processo de purificação e tensão. Mas se você for conversar com o meio espiritualista, você vai ver que a maioria lá é tudo alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeado. Que o problema está na humanidade, o problema está no outro, que não reconhece os próprios problemas. Uma pessoa que não consegue reconhecer as próprias sombras, ela vive uma fantasia. Aí ela vai falar o quê? Não, que ela é o mestre tal, a mestra tal, e não sei o que das quantas, que aí inventa uma técnica nova, aí inventa um conceito novo, aí inventa um trem novo e tal, que não sei o quê. Se existe a fase de transição, é muito simples. É uma fase onde a gente está tendo a oportunidade de olhar para as nossas próprias sombras. E vai permanecer no planeta quem conseguir atingir pelo menos um certo nível de purificação.
Se realmente essa questão da fase de transição ela for real, ela for verdadeira, aqueles que vão herdar o planeta Terra, pessoal, é muito pouca gente. Em relação a, sei lá, 8, 9 bilhões de pessoas, vai ser muito pouca gente. Se isso realmente for verdade, for acontecer, como dizem muitos mestres por aí de outras religiões também, tem mestre espiritual que fala que 1% da humanidade que vai ficar. Imagina, é muito pouca gente, né? Hoje em dia, a gente precisa estar muito alinhado, a gente precisa amar o autoconhecimento, a gente precisa ter um amor muito grande pela verdade para a gente ter algum nível de sanidade nesse planeta. Uns utilizam a rede social para encarar a verdade, outros utilizam a rede social para reforçar a fantasia. Então a gente tem que ter um amor pela verdade. Eu sempre repito isso nas aulas para vocês. É para amar a verdade. Por que que tem muita gente que chega no mente consciente, fica 2, 3 meses e sai? Porque a pessoa não quer cura, ela quer alívio do sintoma. Eu falo isso, vão lá depois e assistam o curso As Quatro Nobres Verdades do Budismo, que tem algumas aulas que eu falo sobre isso. As pessoas hoje em dia, elas não querem cura, elas querem alívio do sintoma, para elas voltarem a fazer aquilo que adoece. Então a pessoa está lá bebendo cerveja, fumando cigarro, aí ela fica doente. Ela quer a cura? Não, ela quer aliviar os sintomas para ela depois continuar fumando e bebendo. A pessoa não quer cura, porque a cura é a verdade. Ela quer aliviar o sintoma, para ela voltar a fazer o que ela faz antes. Tem que ter um amor pela verdade muito grande para viver de acordo com a realidade. Tipo, eu não quero o que me dá prazer. Eu quero a verdade. Se nesse meio do caminho eu for prazeroso, eu vou ficar super feliz. Vai ser ótimo. Mas se for doloroso, cara, o que importa é a verdade. O que que importa mais para vocês, por exemplo? Uma comida gostosa ou a saúde? Para a maioria das pessoas, o que importa é a comida gostosa. Não é um nível de ego extremamente infantil? O que que é mais importante? Comer uma comida com um paladar gostoso ou a saúde do corpo? A maioria escolhe a comida. Eu prefiro saúde. Entre comer porcaria e perder a saúde, eu prefiro a saúde. Mas eu não disse que não tem. Eu estou falando no sentido de comida gostosa que é porcaria. McDonald's. Ah, é super gostoso. Mas é uma porcaria aquilo ali. Aquilo ali não tem valor nutricional nenhum. Então, o que que as pessoas preferem? Saúde ou McDonald's? A maioria vai para McDonald's. Tanto que McDonald's é uma das maiores empresas do planeta, pô. Saúde ou refrigerante? Pô, saúde, eu vou para refrigerante. Tem algum iluminado perto de você aí? Tá bom, pessoal. Não precisa ser iluminado. Alguém com saúde mental. Não é só porque a pessoa medita e faz yoga que ela tem saúde mental. Eu não Ter estou uma. falando de buscadores. Eu estou falando de pessoas que já chegaram lá. Então, o plano das trevas deu certo. Se vocês saíssem de casa hoje, acabou a aula agora, vocês vão sair de casa. Qual a probabilidade de vocês encontrarem um centro de meditação aberto para vocês meditarem? Zero. Estão falando aí, zero. Qual é mas vamos agora uma outra pergunta. Se vocês saíssem de casa agora, qual a probabilidade de vocês encontrarem um bar ou um boteco aberto? Então, meus queridos, a resposta já está dada. Quem nesse planeta não tem um amor pela verdade, um amor pelo autoconhecimento, vai seguindo a maré desse planeta é as trevas. Tanto que para você se iluminar é para você ir contra a maré. Você precisa se esforçar. Se esse planeta fosse o planeta de Budas,
Basta seguir, né? O que todo mundo está fazendo. Se vocês, nesse planeta, seguem o que todo mundo está fazendo, vocês vão deteriorar a vida de vocês. Então, as trevas ainda estão vencendo nesse planeta. Na entropia psíquica, a pessoa ela não busca isso, entende? Ela não tem um propósito claro, específico e definido. Ela vai vivendo de acordo com o acaso, assim, na entropia psíquica. Para a gente sair da entropia psíquica, a gente precisa ter um objetivo claro e definido de vida. Do que a gente quer para nossa vida, do que a gente quer fazer. E isso tudo que eu estou falando para vocês não é um acaso, é planejado. Essa sociedade humana atual, ela tá do jeito que está hoje, não é por acaso. É porque existe um plano que está sendo seguido há milênios para que seja desse jeito. E os passos são tão bem planejados que a gente nem percebe. A gente não vai percebendo, a gente vai seguindo. Porque isso aqui é um teatro, pessoal. Isso aqui é um teatro. A Matrix, o sistema vai se atualizando e a gente nem vai percebendo. A gente não para sentar para refletir. As coisas vão simplesmente acontecendo. Por exemplo, você sabe uma coisa que mal existe hoje, que antigamente, até décadas atrás, tinha muito valor? Propriedade. Hoje em dia, hoje praticamente não existe mais propriedade. Antigamente, você pagava por uma coisa, aquilo era teu. Hoje em dia, isso praticamente não existe mais. Cada vez mais a gente está, entre aspas, alugando coisas. As coisas, a gente está tendo mais, como se fosse, tipo, a gente pode usufruir de uma coisa, mas aquilo não é nosso de verdade. Então, cada vez mais parece que a vida está sendo dada para a gente, ao invés da gente estar vivendo a nossa vida. É como se, tipo assim, eu vou te dar o direito de você viver. Eu vou te dar o direito de você fazer isso. Eu vou te dar o direito de fazer você fazer aquilo. Eu vou te dar o direito de você se expressar. Eu vou te dar o direito de você viajar. Eu vou te dar o direito de você ter uma casa, mas a casa nunca é tua. O que você faz não é teu. É como se, vocês já perceberam que cada década que vai passando, a gente paga as coisas, mas aquilo de fato não é nosso? A gente simplesmente vai tendo direito, alguém ou alguma coisa vai dando direito para a gente. Isso para isso é o quê? Daqui mais algumas décadas, vocês vão ver que a gente não vai ter mais direito de porcaria nenhuma. A gente só vai poder viver de acordo com aquilo que derem para a gente. E as pessoas vão achar isso o máximo. As pessoas vão achar isso o máximo. Fulana não foi amada pelo pai, mas ela pode ser amada pelo marido. A questão é, se ela não concebe que ela pode ser amada e amar diferente do pai, ela simplesmente vai pegar o pai e vai escolher um marido igual ao pai. Porque ela não concebe uma realidade que ela não é amada pelo pai. Então ela simplesmente vai transferir o desejo de ser amada pelo pai em outro homem. E ela vai encontrar um homem com as mesmas características, inconscientemente. Como que quebra isso? Amadurecendo, aceitando a realidade, desapegando, sabe? Se você tiver méritos, você vai encontrar uma pessoa, um terapeuta, um professor, que vai te ajudar a quebrar isso, às vezes, na base da marreta. Não é fácil quebrar essas fantasias. Principalmente quando a gente vive numa sociedade que não concebe algo diferente. Então, é literalmente o quê? Meditação, autoconhecimento, para entender esse padrão. Tipo, caraca, poxa, é verdade. Eu continuo buscando o amor do meu pai, beleza, mas eu não quero mais isso. Então, a pessoa que ela começa a ficar consciente dessa carência, dessa dependência. Então, pela consciência, ela começa a quebrar, ela começa a escolher diferente. Ela olha para o homem e fala assim: gostei daquele homem. Aí vai começar a conversar com ele. Aí daqui a pouco o cara começa a falar igualzinho o pai.
começa a ter comportamento igualzinho do pai. Começa a ter, inclusive, tem os mesmos hábitos do pai. Aí a mulher, pô, isso aí eu já vi esse filme antes, sabe? Então É, ela começa a quebrar isso aos poucos. Se você consegue perceber a hipnose, você já quebrou ela. Você ainda está no condicionamento, você está no hábito. Mas se você consegue perceber que você está numa hipnose, você já quebrou ela. Na quando você. hipnose, a pessoa não sabe que ela está na hipnose. Ela simplesmente está indo pelo automático. É porque a hipnose é um estado muito avançado de condicionamento. É um condicionamento automatizado. Ela vai, ela nem percebe. Ela quer o desejo dela, ela quer o pai. O pai é alcoólatra. Aí daqui a pouco ela namora um alcoólatra, dois alcoólatras, três alcoólatras, quatro, cinco, seis, 10 alcoólatras. E o 11º vai ser alcoólatra também. E ela nem para pra pensar que, tipo, poxa, tem alguma. Sabe? Tem alguma coisa errada. A pessoa nem para pra pensar nisso. Ela vai pro próximo. Depois que você quebra a hipnose, ainda tem o desejo ali. Não é porque quebrou a hipnose que está curada, que sabe tudo. Não. Existe, inclusive, o saber o caminho e percorrer o caminho. Às vezes você está vendo o cara lá, a cópia do pai. E você sabe disso, você sabe do desejo, você sabe de tudo. E você fica com o desejo. Você quer. Você quer. Mas aí cabe o quê? Você escolher o diferente. E aí você vai condicionando o contrário. Isso, pessoal, é um processo. Você está com desejo pelo cara que é igual ao pai, mas você não vai escolher aquele homem. Nossa, Henrique, mas aí vem a mente, né? Nossa, eu escuto isso muito. Ah, mas Henrique, e se for a minha intuição que está dizendo que ele é meu homem? Ah, pelo amor de Deus, né? Vai catar coquinho. Foi a espiritualidade, Henrique, que colocou no meu caminho. Que espiritualidade o quê? Essa espiritualidade deve gostar de você, não. É Não, obsessor, então. é engraçado que muitas vezes, assim, as próprias pessoas da espiritualidade falam assim, ai, é um relacionamento de cura. Existe isso, tipo, É um relacionamento de cura mesmo. A pessoa chegou na tua vida para tu dizer não para ela. É a cópia do pai. A pessoa tem desejo pelo pai, ela precisa conceber uma forma diferente de amar, uma forma saudável de amar, que ela só vai conseguir quando ela não tiver mais desejo do amor pelo pai, porque ela aceita a realidade que o pai não ama. E ela está em paz com essa realidade. Aí ela vai se abrir para uma relação saudável, porque ela não vai querer repetir o passado. Ela vai se abrir para uma relação fresca, nova. Aí vem o povo espiritualista e fala o quê? Não, tá repetindo, é porque é cura, é para você salvar, é para você purificar karma. Eu falo, pelo amor de Deus, galera, que vício e sofrimento é esse? Sabe, às vezes eu acho que eu vivo eu vivo no hospício a céu aberto, sabe? As pessoas falando uns negócios tão sem noção. Às vezes eu acho que eu vivo num hospício. Dá vontade de pegar essas pessoas, dar chacoalhada assim. Falar, para, pelo amor de Deus, para com isso. É uma forma muito saudável de projeção de afeto, de transferência de afeto. Você tem desejo de salvar um pai que é alcoólatra. Cara, vai se tornar psicólogo, vai trabalhar no NA. Vai ser voluntário no NA. Você vai satisfazer esse desejo que não vai ser no relacionamento íntimo. Problema nenhum, inclusive é até saudável. Ah, eu quero ser mãe, mas eu não posso ser mãe. Tem muita gente que vai ter cachorro, que é o mais próximo que você consegue ter de uma relação humana com um animal. Qual o problema disso? Quando a gente não está consciente de que é uma transferência, se torna uma fantasia. Aí você vai ter o quê? Cachorro andando em shopping em berço. E aí de você falar que aquilo é um cachorro que não é um ser humano. Ninguém que já viu cachorro em berço em shopping. Eu já vi isso. Imagina um cachorro num berço. Vai falar que é pessoa esquizofrênica. Isso é uma esquizofrenia. Vai falar que a pessoa está esquizofrênica, aquela fantasia, que aquilo ali é um cachorro, aquilo ali não é um bebê.
Aí ela pega o cachorro, ela pega a mamadeira, aí dá de mamar na boquinha. Vai falar que essa pessoa é esquizofrênica. Hoje em dia, é capaz de ser processada. Crime contra os animais. Tem gente que dá de mamar para cachorro. Bota no colinho, bota na toalha e, tipo assim, coloca lá a mamadeira na boquinha do cachorro, como se fosse um bebê. Essa pessoa não é esquizofrênica, pessoal? Se uma pessoa chega no consultório com uma espada de papel e uma coroa de papel e fala, eu sou Napoleão Bonaparte, e fica lá. Se essa pessoa não for uma criança em processo do processo de fantasia, que faz parte do processo de desenvolvimento infantil, né? Se não for essa parte. E mesmo assim, a criança não vive na fantasia, é só uma imaginação dela para ela vivenciar uma experiência. Se você vê um adulto de 30 anos fazendo isso na rua, tu não vai chamar essa pessoa de esquizofrênica? Vai. Agora, uma pessoa no shopping, num berço, com um cachorro enrolado numa toalha, dando de mamar para ela numa mamadeira, não é esquizofrenia? É isso que as trevas fazem. Vão transformando a doença em algo saudável. A gente não sabe discernir. Hoje em dia as pessoas não sabem mais discernir o que é a esquizofrenia. 11 os anos estão falando comigo. Uau, espiritualizada. Não, esquizofrenia. Por isso que eu falo, às vezes parece que eu estou vivendo no hospício. Aí 11 uau, nossa, olha só o que o universo está me mandando, me mostrando. Número igual. Mas qual é a sincronicidade disso? A pessoa não sabe. Então, e a pessoa fica lá num gozo, porque viu o número igual. Mas qual é a mensagem para sua vida? Prática. Você tem que fazer. Não sei, não, nada. É só para ficar vendo o número. Aí você fica tipo assim, sabe? Só eu olho para um lado, olho para o outro, fico rindo, mas só eu tô enxergando isso aqui. Aí tá todo mundo, uau, eu tô tipo assim, só eu que tô vendo isso, sabe? Tem que estar consciente de que é uma transferência. Tem que estar consciente de que é uma projeção. A projeção é um recurso psicológico. É um recurso psicológico que pode muito bem ser utilizado quando a pessoa está consciente. Você pode transferir um desejo materno para um cachorro? Pode. Se você estiver consciente de que é uma transferência, problema nenhum. Aquilo não vai virar uma fantasia e você não vai perder a realidade de que aquilo ali é um cachorro e não um ser humano. Não, pelo contrário. É positivo. A projeção numa relação é positivo quando você está consciente. Vamos supor, João é uma pessoa. Maria. Ai, cacete, meu joelho. Mais um negócio aqui. Vamos supor o seguinte: Maria é uma mulher insegura, João é um homem seguro. Maria se apaixona por João pela segurança que ele proporciona a ela. Isso é um problema? Problema nenhum. Quando que se torna um problema? Se Maria não aproveita o João, que é seguro, e faz ela se sentir segura, e o João ajuda para que ela comece a desenvolver segurança própria, isso é ótimo. Você tem uma experiência com alguém que tem aquilo que você precisa para você começar a trabalhar dentro de si. Isso é ótimo. É que nem você querer uma habilidade e você contratar um mentor que tem a habilidade que você tem para ele te ensinar. É a mesma coisa nas relações. Se Maria é uma pessoa insegura e namora João, que é uma pessoa segura, cara, isso é uma bênção para Maria, para ela aprender com João a se sentir segura. Só que é isso que acontece nas relações? Não. O que acontece de uma maneira geral? Maria vai querer cada vez mais que João proporcione segurança para ela. Me dá, me dá, me dá. Até que chega um ponto que fica insuportável. Maria começa a ficar ciumenta, chata, insuportável, porque ela fica demandando segurança do João cada vez mais, querendo proporcionar cada vez mais daquela experiência de segurança. Isso acontece entre homens e mulheres.
entre qualquer coisa. Agora, se Maria sabe que ela é insegura e ela gosta da segurança que o João proporciona para ela, pessoal, isso é bom. João, me ensina. João, vou aprender com você e vou me sentir segura também. Maravilha! Imagina um casamento de duas pessoas conscientes. Eu tenho algo que você não tem, você tem algo que eu tenho. Me ensina a sua parte que eu te ensino a minha. Pô, maravilha! O problema não é a projeção, o problema é a inconsciência da coisa. Projeção, transferência são dinâmicas psicológicas que não são ruins, essencialmente. Se tornam maléficas quando a gente está inconsciente de que elas estão acontecendo. Henrique, cara, eu adoro a tua confiança. Me ensina. Quando tu fala, eu me sinto confiante. Tu tá falando há 2 horas sem parar. Eu tô cheio de confiança, tô sentindo essa confiança. O que eu preciso fazer para trabalhar essa confiança em mim? E aí você começa o quê? Refletir, você começa a pensar, você começa a mimetizar o meu comportamento nas relações do dia a dia, sabe? Você começa a colocar em prática as coisas que eu faço. Você está aproveitando, você está projetando, é uma projeção, porque você não é uma pessoa confiante. Você está projetando em mim e está satisfazendo a sua insegurança com a minha confiança. O problema é, se você não está consciente disso e está começando a trabalhar isso dentro de você através dos seus hábitos e atividades, você vai se tornar uma aluna extremamente chata que vai ficar me enchendo o saco o dia inteiro, querendo falar comigo o dia inteiro, para que eu fique você fazendo você se sentir seguro o tempo inteiro. Aí, uma relação que era para ser de professor-aluno, professor-aluna, se torna uma relação projetiva. Aí daqui a pouco você vai dizer que está apaixonada por mim, apaixonado por mim, que eu sou o amor da sua vida, que eu sou tua alma gêmea, sabe? Aí começa as fantasias. Porque tudo que você queria é se sentir confiante. Só que você não trabalha dentro de você, então você vai querendo ficar mais próxima, e daqui a pouco a tua mente já está lá. Ah, Henrique é meu namorado, meu futuro marido, e eu não sei de nada, sabe? E daqui a pouco, não, porque, sabe, o Henrique me ama, ele só não sabe disso ainda, sabe? A gente vai casar e tudo mais. Mas fantasia é dessa. Simplesmente pelo fato que a pessoa está projetando em mim uma necessidade dela que eu tenho. Só que se a pessoa não está consciente, ela vai começar a fantasiar. Do mesmo jeito que Maria, insegura, ela vai começar a criar fantasias de que João tá dando mole para a vizinha, para a professora, para fulana. Aí vão sair para uma festa de aniversário. João foi pegar uma água. Aí volta, Maria tá lá com aquela cara de enfesada. Eu vi que você estava conversando lá com a ciclana. Aí João falou: o que você está falando? Porque ela começa a fantasiar que ela pode perder a fonte de segurança dela. E ela começa a criar fantasia. E ela começa a viver a fantasia e fica demandando cada vez mais segurança de João. Tipo, a partir de agora, para onde você for, eu vou também, sabe? Aí o João vai levantar para ir no banheiro. Aí Maria ela fica assim, olhando assim, sabe? E fica lá, João vai fazer cocô. Aí Maria tá lá na porta, assim, olhando, sabe? Que nem filme de terror. A vida não oferece garantias. A vida oferece aprendizado. Paga para ver, ué. Pode ser que ele pare de beber, vocês casem, formem família e fiquem o restante da vida juntos? Pode. Pode ser que ele não consiga parar? Pode. Você está consciente de que é uma projeção e mesmo assim você escolhe essa relação porque você tem lá uma esperança, você está confiando na palavra da pessoa, ok. É a sua conta em risco. É a sua decisão. E você vai ter que assumir as consequências, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Buda falou assim:
Não é uma questão entre bem e mal. A luta não é entre bem e mal. A luta é entre sabedoria e ignorância. E eu ainda complemento a frase de Buda. A luta é entre você estar inconsciente e inconsciente. O bem e o mal se resume, você está consciente ou inconsciente? Você é uma pessoa ignorante ou uma pessoa sábia? Se essa experiência vai reforçar ou não, vai depender se você vai estar mais consciente ou mais inconsciente. Vai depender de como você vai vivenciar essa relação. Se essa relação vai trazer você para uma inconsciência, hoje você está consciente, mas aí no meio da relação você se perde. Porque é uma relação difícil. Namorar uma pessoa alcoólatra é difícil. E aí, no meio das emoções, no meio do problema, tu larga a mente consciente, tu larga a meditação, e aí, quando tu vê, tu já tá, sabe, no meio de uma confusão toda, e já até se esqueceu do porquê que você entrou nisso. Tudo vai depender de como é que você vai se comportar e vai lidar dentro dessa relação. Isso não tem como prever. Se ela estiver consciente, ela vai buscar cura. Se ela estiver inconsciente, ela simplesmente vai pegar o objeto da projeção para uma outra pessoa, para um outro enredo, para um outro lugar, uma outra encarnação, e vai continuar. Toda cura envolve sentir. Não existe cura que não envolva sentir. Não existe técnica terapêutica, quântica, mágica, que você toca na cabeça da pessoa e aí ela está curada das neuroses dela. Isso não existe. O que existe é, por exemplo, você está numa sessão de reiki com a pessoa. Aí você está fazendo um reiki, daqui a pouco a pessoa começa a entrar numa catarse. Isso é cura. Porque trouxe à tona um conteúdo inconsciente e a pessoa se descaba de chorar. E aí depois do choro ela fica mais leve. Por quê? Porque aquele conteúdo emocional saiu do sistema dela. E ela consegue olhar para essa história mais lúcida. Isso é cura. Agora, deita aqui, colocou a mão na cabeça, desce o download mágico, e agora você está curado, e a pessoa levanta, tô curado. Isso é fantasia. Então é isso, pessoal. Por hoje é só.